Todos riam enquanto ela segurava firme a bandeja caída no chão. O uniforme branco estava sujo de café e lágrimas. A mão tremia sobre a barriga já arredondada, mas ninguém se importava. Grávida e enfermeira? Nem deveria estar aqui, zombou uma voz no fundo. O silêncio só foi quebrado quando uma cadeira a arrastou com força. O médico se levantou, atravessou a sala e encarou cada um. Se mais alguém rir dela, vai rir de mim também. Comente. Você já presenciou alguém ser humilhado injustamente? Curta se acredita que coragem é se levantar por quem não pode. Compartilhe essa cena para lembrar que ninguém merece enfrentar a vida sozinho. O café ainda fumegava na xícara quando Camila sentiu o primeiro olhar de desprezo cravar-se em suas costas como uma lâmina gelada. O uniforme branco esticava-se sobre a barriga de 6 meses e cada passo pelo corredor do Hospital São Vicente ecoava como um julgamento silencioso. As solas de borracha rangiam contra o piso encerado, um som que antes passava despercebido, mas que agora parecia anunciar sua presença como um sino de léper. A bandeja de metal tremia em suas mãos úmidas de suor frio. 5 copos de café preto, 2 garrafas d'água e um punhado de biscoitos Cream Cracker, tudo destinado à reunião matinal da equipe médica. O peso não era excessivo, mas seus dedos inchados lutavam contra a gravidade que parecia conspirar contra ela naquela manhã de segunda-feira cinzenta. "Olha só quem chegou", murmurou a enfermeira Sandra, sua voz cortante como vidro moído. "Nossa barriguinha cresceu mais, né?" O ar-condicionado soprava gélido contra a nuca de Camila, fazendo os fios soltos de cabelo dançarem como fantasmas ao redor do rosto. Ela engoliu em seco, sentindo o gosto metálico do nervosismo invadir sua boca. As luzes fluorescentes piscavam acima, criando sombras dançantes que pareciam zombar de sua condição. Será que ela consegue mesmo trabalhar assim? A pergunta veio da técnica em enfermagem Mônica, e cada palavra caiu no ambiente como gotas de chuva ácida. "Daqui a pouco vai ter que sair correndo para o banheiro. De novo." As risadas se espalharam pela sala de reuniões como uma infecção. Camila sentiu o rubor queimar suas bochechas, um calor úmido e sufocante que contrastava com o frio que subia pela espinha. O bebê chutou 1 vez, 2 vezes, como se também sentisse a tensão que engrossava o ar. Ela tentou acelerar o passo, mas a barriga alterava seu centro de gravidade. O cheiro intenso de desinfetante misturava-se com o aroma doce dos biscoitos, criando uma combinação nauseante que revirava seu estômago já sensível. As paredes cobertas de azulejos brancos refletiam sua imagem distorcida. Uma mulher grávida carregando uma bandeja, parecendo mais uma intrusa do que uma profissional. "Cuidado aí, vai que a água estoura!" gritou alguém do fundo da sala, e as gargalhadas explodiram como fogos de artifício maliciosos. Camila sentiu as lágrimas picarem seus olhos, mas piscou com força, negando-se a dar a eles a satisfação de vê-la chorar. O metal da bandeja estava escorregadio sob suas palmas suadas. Seus joelhos tremiam levemente, uma vibração quase imperceptível que ela rezava para que ninguém notasse. Foi então que aconteceu. Seu pé direito encontrou uma pequena poça invisível de água no chão, apenas algumas gotas que alguém havia derrubado e não se preocupara em limpar. O solado de borracha perdeu a aderência por uma fração de segundo, tempo suficiente para que seu equilíbrio já comprometido pela gravidez fosse completamente destruído. O mundo pareceu desacelerar. A bandeja voou de suas mãos como um pássaro metálico, girando no ar numa dança macabra. Os copos de café se separaram dela como projéteis marrons, derramando seu conteúdo quente em arcos perfeitos que pintaram o ar de âmbar. O som do metal batendo no chão ecoou como um sino fúnebre, seguido pelo estilhaçar da porcelana contra o piso gelado.
Camila caiu de joelhos, suas mãos instintivamente protegendo a barriga. O líquido quente respingou em suas pernas, manchando a meia calça branca e tingindo o tecido de marrom. O cheiro forte do café misturou-se com o odor metálico do metal arranhado e algo mais sutil, o cheiro salgado de suas próprias lágrimas que finalmente começaram a escorrer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 20 pares de olhos a observavam como se fosse um espetáculo circense. Camila podia sentir o peso de cada olhar, cada julgamento, cada pensamento cruel sendo formado em suas mentes. Viu só, nem consegue carregar uma bandeja direito, disparou Sandra, sua voz afiada como uma navalha. Grávida e trabalhando, isso só podia dar errado. Deveria estar em casa, tricotando sapatinhos, completou Mônica, e mais risadas cortaram o ar como lâminas. Camila permaneceu ajoelhada, recolhendo os cacos de porcelana com dedos trêmulos. Cada fragmento cortava não apenas suas pontas dos dedos, mas também um pedaço de sua dignidade. O café quente havia formado poças escuras ao redor de seus joelhos, refletindo as luzes fluorescentes como pequenos espelhos que devolviam sua vergonha multiplicada. Nem deveria estar aqui, veio uma voz anônima do fundo da sala. Hospital não é lugar para mulher grávida trabalhar. As palavras a atingiram como socos no estômago. Camila fechou os olhos por um momento, sentindo o bebê se mover inquieto em seu ventre, como se também pudesse sentir a hostilidade do ambiente. Quando os abriu novamente, mais lágrimas haviam escorrido, deixando trilhas salgadas em suas bochechas quentes. Ela tentou se levantar, mas suas pernas fraquejaram. O uniforme grudava em sua pele suada e o cheiro doce do medo misturava-se com o aroma acre do café derramado. Suas mãos tremiam enquanto juntava os últimos cacos, cortando-se levemente em um fragmento especialmente afiado. Patética, murmurou alguém, a palavra soando como um veredicto final. Foi nesse momento de absoluta humilhação que Camila ergueu o olhar e sussurrou para si mesma, enquanto uma lágrima gorda caía sobre sua barriga. Eu só queria trabalhar, mas minha barriga era a sentença de um julgamento sem defesa. O riso cruel ecoava pelas paredes frias e ela sabia que aquele momento ficaria gravado para sempre em sua memória como o dia em que descobriu que a humanidade pode ser o sentimento mais escasso em um lugar dedicado a salvar vidas. O arrastar da cadeira cortou o ar como um trovão seco, fazendo cada risada morrer na garganta de quem a emitia. O som áspero da madeira contra o piso ecoou pela sala como um martelo batendo numa bigorna, e todos os rostos se viraram numa sincronia quase coreografada para descobrir a origem daquela interrupção inesperada. Dr. Rafael Montenegro ergueu-se da mesa com uma lentidão calculada, seus 42 anos carregando uma autoridade que dispensava palavras. O jaleco branco imaculado contrastava com o caos de café derramado ao redor de Camila, e seus olhos castanho escuros percorreram cada rosto na sala com a precisão cirúrgica de quem estava acostumado a diagnosticar males, inclusive os da alma humana. O silêncio espesso como mel azedo grudava nas paredes. Camila permanecia ajoelhada, uma das mãos ainda segurando um caco de porcelana que gotejava café, a outra protegendo instintivamente a barriga. Seu coração martelava contra as costelas com tanta força que ela temia que todos pudessem ouvir. O cheiro ácido do medo misturava-se com o aroma forte do café, criando uma atmosfera sufocante que parecia sugar todo o oxigênio da sala. Rafael deu o primeiro passo e o som de seus sapatos sociais contra o piso encerado soou como batidas de um tambor ancestral anunciando guerra.
Seus dedos longos e precisos, os mesmos que salvavam vidas na mesa cirúrgica, se fecharam numa tensão visível enquanto ele caminhava em direção ao grupo que ainda mantinha sorrisos amarelos congelados nos rostos. Interessante. Sua voz grave cortou o ambiente como uma lâmina afiada. Cada sílaba foi pronunciada com uma lentidão deliberada que fazia o suspense se adensar. Muito interessante mesmo. Sandra engoliu em seco, o sorriso maldoso derretendo como gelo sob o sol. Mônica tentou desviar o olhar, mas descobriu que os olhos do médico a prendiam como um ímã poderoso. O resto da equipe começou a se remexer nos assentos, um balé nervoso de desconforto crescente. Rafael parou bem no centro da sala, suas costas eretas como uma torre de controle. O tecido de seu jaleco se movia levemente com sua respiração controlada, mas por baixo dessa calmaria aparente, Camila podia sentir uma energia vulcânica prestes a explodir. Ele girou lentamente, como um predador estudando sua presa, seus olhos encontrando cada par de olhos na sala. "Vocês estavam se divertindo?" perguntou, e sua voz tinha a textura de veludo sobre aço. "Porque é exatamente isso que parece. Diversão." Ninguém ousou responder. O ar-condicionado continuava soprando, mas o frio não conseguia dissipar o calor da vergonha que começava a subir pelas faces dos presentes. Rafael deixou o silêncio se prolongar até que se tornasse quase insuportável, uma tática que aprendera em anos de lidar com diagnósticos difíceis. Às vezes, era preciso deixar a verdade fermentar para que ela florescesse. "Enfermeira Camila Rodrigues", ele disse, virando-se para ela que ainda estava no chão. "Há quanto tempo trabalha neste hospital?" Camila levantou os olhos úmidos, sua voz saindo num fio trêmulo. 6 anos, doutor." 6 anos, Rafael repetiu, as palavras ecoando pela sala como um eco profético. 6 anos dedicados a este lugar, 6 anos salvando vidas, cuidando de pacientes, trabalhando plantões duplos quando necessário. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo novamente os rostos constrangidos. "E quantos de vocês podem dizer o mesmo?" O rubor da vergonha começou a pintar as bochechas dos presentes como tinta vermelha se espalhando em papel absorvente. Mônica brincava nervosamente com a caneta, fazendo-a girar entre os dedos numa dança ansiosa. Sandra mordia o lábio inferior com força suficiente para deixar marca. Rafael deu mais 2 passos, agora ficando tão próximo do grupo que todos podiam sentir o cheiro de seu perfume masculino. Notas de cedro e bergamota que contrastavam com a atmosfera carregada de tensão. Sua presença física dominava o ambiente como uma força da natureza. "Deixem-me contar algo sobre a enfermeira Camila." Sua voz ganhou um tom pedagógico, como se estivesse dando uma aula de medicina fundamental. "Na semana passada, ela trabalhou 16 horas seguidas, porque 2 de vocês faltaram sem justificativa. No mês passado, ela consolou a família Santos quando seu filho não resistiu à cirurgia cardíaca. 2 semanas atrás, ela descobriu um erro de medicação que salvou a vida de um paciente diabético. Cada palavra caía como uma gota de chuva sobre terra seca, sendo absorvida pela consciência culpada dos presentes. Camila sentia as lágrimas secarem em suas bochechas, substituídas por uma sensação estranha. Alguém estava falando sobre ela, mas não com crueldade. Pela primeira vez em meses, alguém estava enxergando seu valor. Rafael se abaixou elegantemente, seus joelhos tocando o chão molhado de café, sem que ele demonstrasse qualquer preocupação com o terno caro. Suas mãos grandes e calorosas envolveram as mãos feridas de Camila, retirando delicadamente o caco de porcelana de seus dedos. O toque era suave como seda, mas firme como rocha. "Levante-se", ele disse baixinho, só para ela, mas alto o suficiente para que todos ouvissem. Uma mulher com sua coragem nunca deveria estar de joelhos diante de covardes.
O impacto das palavras foi como um soco no estômago coletivo da sala. Camila sentiu uma energia diferente percorrer seu corpo. Não mais o frio do medo, mas o calor da dignidade sendo restaurada. Rafael a ajudou a se levantar, e quando ela finalmente ficou de pé, ele não soltou suas mãos imediatamente. Agora, Rafael se virou para encarar o grupo, sua postura irradiando uma autoridade que fazia o ar tremer. Quero deixar algo muito claro para todos vocês. Sua voz subiu alguns tons, preenchendo cada canto da sala como o rugido de um leão protegendo sua prole. Camila Rodrigues é a enfermeira mais dedicada, competente e corajosa que já tive o privilégio de trabalhar. Sandra tentou protestar. Mas, doutor, ela está grávida e... E o quê? Rafael a interrompeu com uma frieza que fez a temperatura da sala despencar. Isso a torna menos profissional? E isso diminui seus 6 anos de experiência? E isso apaga todas as vidas que ela ajudou a salvar? O silêncio voltou, mais pesado que antes. Camila podia sentir seu coração mudando o ritmo, não mais o galope desesperado do medo, mas algo diferente, uma cadência mais forte, mais esperançosa. Ela olhou para Rafael de perfil, admirando a linha determinada de sua mandíbula, a forma como seus ombros se mantinham eretos mesmo diante da hostilidade do grupo. Se mais alguém aqui, Rafael continuou, sua voz agora baixa, mas carregada de uma promessa perigosa, se mais alguém desrespeitar essa mulher, vai ter que me enfrentar primeiro. E eu garanto que não será uma experiência agradável. Mônica tentou uma última cartada. Doutor, nós só achamos que... Vocês não acharam nada. Rafael cortou com a precisão de um bisturi. Vocês apenas demonstraram a pequenez de caráter que espero nunca mais presenciar neste hospital. Camila sentiu algo se romper dentro do peito. Não de dor, mas de alívio. Como se uma represa emocional tivesse finalmente cedido, permitindo que sentimentos há muito represados fluíssem livremente. Naquele momento, olhando para Rafael defender sua honra com a ferocidade de um guerreiro antigo, ela sussurrou para si mesma. Naquele instante, alguém me enxergou de verdade. Os dias seguintes se desenrolaram como páginas de um livro que Camila não sabia que estava escrevendo. O Hospital São Vicente mantinha seu ritmo frenético habitual, o eco de passos apressados pelos corredores, o bip constante dos monitores cardíacos, o cheiro eterno de desinfetante misturado com esperança e desespero. Mas algo fundamental havia mudado na atmosfera ao redor dela. Rafael começou a aparecer nos lugares mais improváveis. Não de forma óbvia ou invasiva, mas com uma presença sutil que Camila sentia como uma brisa quente em dias frios. Quando ela dobrava a esquina do corredor da pediatria, ele estava conferindo prontuários bem ali. Quando ela organizava medicamentos na farmácia do hospital, seus passos ecoavam do lado de fora. Era como se ele tivesse desenvolvido um radar invisível que o alertava sempre que ela precisava de... De quê, exatamente? Ela mesma não sabia nomear. Na quinta-feira, enquanto Camila lutava para alcançar uma caixa de soro fisiológico na prateleira mais alta do almoxarifado, sentiu uma presença atrás de si. O calor irradiava do corpo masculino antes mesmo dela se virar. E quando o fez, encontrou Rafael estendendo a caixa com um meio sorriso que fazia rugas se formarem nos cantos de seus olhos castanhos. Permita-me, ele disse, a voz macia como camurça. Seus dedos roçaram os dela durante a transferência da caixa, e Camila sentiu um arrepio elétrico subir pelo braço. Uma mulher grávida não deveria forçar os músculos das costas dessa forma. Eu consigo me virar sozinha, ela respondeu, mas sem a defensive que normalmente tingiam suas palavras. Havia algo diferente no tom, uma vulnerabilidade nova, como se as muralhas que construíra ao redor do coração estivessem desenvolvendo pequenas fissuras.
Eu sei que consegue, Rafael disse, e suas palavras carregavam um peso que ia além da conversa superficial. Só porque você pode fazer tudo sozinha, não significa que deveria. Camila engoliu em seco, sentindo o bebê se mexer inquieto em sua barriga, como se também reagisse à proximidade daquele homem. O almoxarifado era pequeno, intimista, e o cheiro do perfume de Rafael, aquela mistura de cedro e algo indefinivelmente masculino, ocupava todo o espaço disponível. Na sexta-feira, foi a vez dele salvá-la de uma queda, quando seus pés inchados traíram seu equilíbrio perto da escada que levava ao segundo andar. Suas mãos firmes seguraram sua cintura com uma segurança que fez o coração de Camila disparar numa velocidade que nada tinha a ver com o susto da quase queda. "Cuidado", ele murmurou, o rosto perigosamente próximo do dela. "Esse bebê é precioso demais para corrermos riscos." Mas foi na segunda-feira seguinte que tudo mudou. Camila estava terminando seu plantão da tarde, organizando os últimos prontuários na recepção da ala de cardiologia. O hospital havia esvaziado gradualmente. Apenas os funcionários do noturno e alguns médicos plantonistas permaneciam. As luzes dos corredores haviam sido dimerizadas, criando uma atmosfera mais íntima, quase confidencial. O silêncio era quebrado apenas pelo zum baixo do ar-condicionado e o bip ocasional de algum monitor distante. Ela estava sozinha quando sentiu a familiar sensação de ser observada. Levantou os olhos dos papéis e encontrou Rafael parado na entrada do corredor, encostado no batente da porta, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Ele usava apenas a camisa social azul clara, sem o jaleco, as mangas dobradas até os antebraços, revelando a musculatura definida de quem ainda mantinha uma rotina de exercícios, apesar da agenda corrida. "Trabalhando até tarde novamente?" ele perguntou, se aproximando com aquele andar confiante que fazia os sapatos produzirem um ritmo hipnótico contra o piso. "Alguém precisa organizar essa bagunça", Camila respondeu, gesticulando para a pilha de prontuários. "E eu prefiro deixar tudo pronto para o pessoal da madrugada." Rafael parou ao lado da bancada onde ela trabalhava, perto o suficiente para que ela sentisse o calor de sua presença. Ele pegou alguns dos prontuários e começou a organizá-los por ordem alfabética, trabalhando em silêncio por alguns minutos. Suas mãos se moviam com a mesma precisão que demonstrava na cirurgia, cada gesto econômico e eficiente. "Posso fazer uma pergunta?" ele disse de repente, sem levantar os olhos dos papéis. Camila sentiu um nó se formar no estômago. "Claro. Por que você aguenta?" A pergunta saiu mais direta do que ele pretendia, e ele finalmente a encarou. "Todas essas humilhações, todas essas pessoas tratando você como se fosse descartável. Por que não pede transferência? Por que não procura outro hospital?" A pergunta a atingiu como um soco no plexo solar. Camila parou de organizar os papéis, suas mãos tremendo ligeiramente. Ela podia sentir os olhos dele estudando seu rosto, esperando uma resposta que ela não tinha certeza se queria dar. "É complicado", ela murmurou, desviando o olhar para a janela que mostrava a cidade iluminada lá embaixo. "Tente me explicar", Rafael insistiu, sua voz suave, mas determinada. "Eu tenho tempo." Camila suspirou profundamente, sentindo o peso de meses de silêncio e solidão, pressionando contra seu peito como um punho fechado. O bebê chutou suavemente, como se a encorajasse a falar. "Por quê?" ela começou, a voz saindo como um sussurro. "Porque se eu desistir agora, eles vão ter ganhado. Todos aqueles que disseram que uma mulher grávida não tem lugar aqui, que eu deveria estar em casa tricotando sapatinhos." Sua voz falhou por um momento, e ela teve que limpar a garganta para continuar. "Se eu sair, vou provar que eles estavam certos."
Rafael se virou completamente para encará-la, encostando o quadril na bancada. A luz fluorescente criava sombras interessantes em seu rosto, acentuando a linha forte da mandíbula e a intensidade de seus olhos. "E o bebê?" ele perguntou gentilmente. "Você não tem medo de que todo esse estresse... É por causa dele que eu não posso desistir." Camila o interrompeu, uma mão instintivamente se movendo para a barriga. "Ele precisa nascer sabendo que a mãe dele é uma lutadora, que ela não foge quando as coisas ficam difíceis." Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ela piscou com força para mantê-las sob controle. "Porque meu filho precisa de mim forte." O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer um que eles haviam compartilhado antes. Não era desconfortável ou tenso, era carregado de compreensão mútua, como se algo fundamental tivesse sido comunicado sem palavras. Rafael estendeu a mão lentamente, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Quando ela não se moveu, ele tocou delicadamente seu rosto, o polegar acariciando a linha do maxilar numa carícia que era ao mesmo tempo reconfortante e eletricamente carregada. "Você é extraordinária", ele disse, e as palavras saíram carregadas de uma emoção que fez o coração de Camila pular uma batida. Completamente extraordinária. Camila fechou os olhos, permitindo-se absorver o momento, o toque dele, o cheiro de seu perfume, a sensação de finalmente ser vista e valorizada por quem ela realmente era. Quando abriu os olhos novamente, encontrou Rafael olhando para ela com uma intensidade que fez suas pernas tremerem. Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Havia muitas palavras presas em sua garganta. Gratidão, confusão, um sentimento perigoso que ela não ousava nomear. "Você não precisa dizer nada", Rafael murmurou, sua mão ainda emoldurando seu rosto. "Só quero que saiba que você não está mais sozinha nessa batalha." Naquele corredor silencioso do hospital, com as luzes da cidade piscando lá embaixo e o mundo inteiro parecendo ter pausado para assistir àquele momento, Camila sentiu algo se mover em seu peito. Não era o bebê. Era algo mais profundo, mais assustador. Era a sensação de que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente novo. Quando Rafael finalmente afastou a mão e voltou a organizar os prontuários, ela sussurrou para si mesma, tão baixo que ele não pôde ouvir: "A coragem dela expôs a minha covardia." Mas ela estava enganada. Rafael havia ouvido cada palavra, e elas ecoariam em sua mente pelo resto da noite, alterando para sempre a forma como ele via não apenas Camila, mas a si mesmo. A sala de reuniões da diretoria exalava poder como um perfume caro e sufocante. As paredes revestidas de mogno escuro refletiam a luz amarelada dos lustres de cristal, criando um ambiente que intimidava antes mesmo que qualquer palavra fosse pronunciada. A mesa oval polida espelhava os rostos tensos dos 5 diretores presentes, cada um deles representando décadas de tradição e conservadorismo hospitalar. Camila estava sentada numa cadeira desconfortável no canto da sala, suas mãos entrelaçadas sobre a barriga, numa tentativa inconsciente de proteger não apenas o bebê, mas a si mesma do que estava por vir. O ar-condicionado soprava gelado demais, fazendo-a tremer levemente sob o uniforme que já não conseguia disfarçar completamente seus 7 meses de gestação. Dr. Henrique Castilho, diretor-geral, folheava lentamente um dossiê que ela sabia conter seu nome na capa. Cada movimento dele era calculado para criar suspense, como um predador brincando com sua presa antes do bote final. Seus óculos de leitura refletiam as páginas enquanto ele lia em silêncio, o único som na sala sendo o tic-tac impiedoso do relógio antigo na parede. Enfermeira Camila Rodrigues, a voz grave do diretor, finalmente cortou o silêncio como uma lâmina afiada.
6 anos de serviços prestados a esta instituição, avaliações sempre satisfatórias. Nunca uma reclamação formal em seu prontuário. Camila engoliu em seco, o gosto metálico do medo invadindo sua boca. Sim, senhor, conseguiu murmurar. Até recentemente, continuou o Dr. Castilho, tirando os óculos e limpando-os com movimentos lentos e deliberados. Temos recebido relatórios preocupantes sobre sua performance atual. Quedas, acidentes, dificuldades para executar tarefas básicas. O sangue de Camila gelou nas veias. Ela sabia exatamente de onde vinham esses relatórios. Sandra e Mônica haviam orquestrado uma campanha silenciosa, mas efetiva, documentando cada tropeço, cada momento de fadiga, cada segundo de hesitação transformado em evidência de sua suposta incompetência. Com todo respeito, doutor, ela tentou se defender. Eu nunca... Silêncio. A palavra caiu como um martelo. Não estamos aqui para ouvir justificativas. Estamos aqui para tomar uma decisão que beneficie a todos, incluindo você e seu futuro filho. Doutor Roberto Mendes, diretor clínico, se inclinou para a frente, suas mãos gordinhas entrelaçadas sobre a mesa. Camila, você deve entender nossa posição. Um hospital é um ambiente de alta pressão, onde qualquer erro pode custar vidas. Sua condição atual representa um risco que não podemos mais ignorar. Minha condição? A indignação começou a ferver no peito de Camila, substituindo momentaneamente o medo. Vocês estão falando da minha gravidez como se fosse uma doença. Não seja dramática, interveio a doutora Márcia Costa, a única mulher no conselho, suas palavras carregadas de uma crueldade que só outra mulher poderia empregar. Estamos sendo práticos. Uma mulher grávida tem limitações físicas e emocionais que podem comprometer a qualidade do atendimento. Camila sentiu as lágrimas picar em seus olhos, mas recusou-se a derramá-las diante daqueles abutres de jaleco. O bebê chutou vigorosamente, como se também sentisse a injustiça sendo cometida. Portanto, Dr. Castilho retomou a palavra. Decidimos, por unanimidade, conceder-lhe uma licença médica imediata e por prazo indeterminado, para seu próprio bem e o bem de todos. Licença médica? Camila quase gritou. Eu não estou doente, eu estou grávida. Isso não é a mesma coisa. A decisão já foi tomada, Dr. Mendes disse com finalidade. Você será dispensada de suas funções a partir de hoje. Receberá o auxílio maternidade conforme determina a lei, é claro. Foi nesse momento que a porta da sala se abriu com tanta força que bateu contra a parede, fazendo o quadro com a foto do fundador do hospital balançar perigosamente. Todos os olhares se voltaram para a entrada, onde Rafael apareceu como uma tempestade de indignação controlada. Ele não havia sido convidado para a reunião. Não deveria nem saber que ela estava acontecendo. Mas ali estava ele, o jaleco tremulando com a velocidade de seus passos, os olhos brilhando com uma fúria que fez a temperatura da sala subir instantaneamente. Interrompam tudo! Sua voz ecoou pela sala com a autoridade de quem estava acostumado a tomar decisões de vida ou morte. Agora, Dr. Montenegro, Dr. Castilho se levantou visivelmente irritado. Esta é uma reunião privada. O senhor não foi convidado? Rafael completou, se posicionando atrás da cadeira de Camila como um escudo humano. Não fui, mas deveria ter sido, considerando que vocês estão demitindo a melhor enfermeira deste hospital. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Camila podia sentir a presença de Rafael atrás dela, como uma força protetora, e pela primeira vez, desde que entrou naquela sala, se sentiu menos sozinha. Doutor Montenegro, doutora, Costa tentou um tom conciliador. Entenda nossa posição. A enfermeira Camila, em sua condição atual... Sua condição atual. Rafael a interrompeu, contornando a cadeira para ficar de frente para o conselho.
É a de uma profissional dedicada que trabalha neste hospital há 6 anos sem uma única reclamação legítima. Houve incidentes, Dr. Mendes insistiu. Documentados e... Documentados por quem? A pergunta de Rafael cortou o ar como uma lâmina. Por colegas que têm demonstrado claramente seu preconceito contra mulheres grávidas, por pessoas que acham que uma barriga torna uma mulher automaticamente incompetente? Dr. Castilho bateu a mão na mesa, o som ecoando pela sala como um tiro. Dr. Montenegro, o senhor está ultrapassando todos os limites. Esta decisão não é sua para questionar. Foi então que Rafael fez algo que ninguém, nem ele mesmo, esperava. Ele se inclinou sobre a mesa, suas mãos espalmadas sobre a superfície polida, encarando cada um dos diretores com uma intensidade que fez vários deles recuarem instintivamente. Então vocês vão ter que me demitir também, disse, sua voz baixa, mas carregada de uma determinação inabalável. Porque se Camila Rodrigues sair deste hospital, eu saio junto. O choque foi palpável. Camila sentiu o mundo girar ao seu redor, como se a gravidade tivesse mudado de direção. Doutor Castilho empalideceu visivelmente, Dr. Mendes engasgou com o próprio ar e Doutora Costa deixou cair a caneta que segurava. Você não pode estar falando sério, Dr. Castilho gaguejou. Nunca falei mais sério na minha vida. Rafael respondeu, se endireitando, mas mantendo os olhos fixos no diretor-geral. Camila Rodrigues representa tudo o que há de melhor nesta profissão. Dedicação, competência, compaixão. Se vocês não conseguem enxergar isso, então este não é um lugar onde eu quero trabalhar. Rafael, Dr. Mendes tentou apelar para a razão. Você é um dos nossos melhores cirurgiões. Não pode jogar sua carreira fora por causa de uma mulher extraordinária que está sendo perseguida por preconceito puro, Rafael completou. Posso sim, e vou. Camila finalmente deixou as lágrimas escorrerem, mas agora elas não eram de humilhação. Eram de algo que ela não conseguia nomear. Gratidão, admiração, algo mais profundo e perigoso. Vocês têm 2 opções, Rafael continuou, sua voz ganhando um tom de ultimato. Primeira, vocês reconsideram esta decisão absurda e permitem que Camila continue trabalhando com o respeito que ela merece. Segunda, vocês perdem não apenas uma enfermeira excepcional, mas também um cirurgião que trouxe mais de 2 milhões em receita para este hospital no último ano. O silêncio se estendeu por longos segundos. Camila podia ouvir seu próprio coração batendo, o tic-tac do relógio, até mesmo a respiração pesada de Dr. Castilho. Isso é chantagem, Doutora Costa sussurrou. Não. Rafael sorriu, mas não havia humor na expressão. Isso é lealdade. Algo que vocês parecem ter esquecido o significado. Dr. Castilho se levantou lentamente, suas mãos tremendo ligeiramente, enquanto fechava o dossiê. Dr. Montenegro, o senhor está cometendo um erro que pode custar sua carreira. Minha carreira não vale nada se for construída sobre a injustiça contra pessoas boas, Rafael respondeu sem hesitar. Camila observou tudo em estado de choque. Naquele momento, vendo Rafael arriscar tudo por ela, sussurrou para si mesma. Ele colocou seu futuro em jogo, apenas para me defender. E pela primeira vez em meses, ela acreditou que talvez, apenas talvez, não estivesse destinada a enfrentar o mundo sozinha. As semanas que se seguiram à confrontação na sala da diretoria se desenrolaram como um filme em câmera lenta, cada momento carregado de uma tensão elétrica que Camila nunca havia experimentado antes. O Hospital São Vicente continuava sua rotina frenética. Ambulâncias chegando com sirenes gritantes, médicos correndo pelos corredores, o eco constante de passos apressados sobre o piso encerado. Mas para ela, tudo havia adquirido uma qualidade quase onírica. Rafael,
havia vencido. Camila permanecera no emprego, mas a vitória trouxera consigo um preço que nenhum dos dois havia antecipado. A proximidade forçada de duas pessoas que começavam a descobrir sentimentos que prefeririam manter enterrados. Ele começou a aparecer com uma frequência que ia além da coincidência, não de forma óbvia ou invasiva. Rafael era inteligente demais para isso, mas com uma presença constante que Camila sentia como uma corrente elétrica percorrendo sua pele. Quando ela organizava medicamentos na farmácia central, seus passos ecoavam pelo corredor adjacente. Quando ela verificava os sinais vitais dos pacientes na enfermaria, ele surgia para consultar um prontuário, que casualmente estava na mesa ao lado. Na quarta-feira de manhã, Camila estava no refeitório do hospital, mexendo distraidamente uma xícara de chá de camomila que havia esfriado há muito tempo. O ambiente estava quase vazio. Apenas alguns funcionários do turno noturno terminando suas refeições antes de ir para casa, e o zumbido baixo da máquina de café criando uma trilha sonora reconfortante. Ela não o ouviu se aproximar. Rafael tinha uma habilidade quase felina de se mover silenciosamente quando queria, e quando ela levantou os olhos, ele já estava ali, segurando uma bandeja com 2 fatias de torta de maçã e um copo de leite. "Você não está comendo direito", disse sem preâmbulos, deslizando para o banco à sua frente. O movimento foi fluido, natural, como se eles fossem velhos amigos acostumados a dividir refeições. "Como você sabe?", Camila perguntou, genuinamente curiosa. Suas bochechas coraram ligeiramente. A ideia de que ele a observava o suficiente para notar seus hábitos alimentares a deixava simultaneamente constrangida e aquecida. "Porque?", Rafael empurrou uma das fatias de torta em sua direção. "Ontem você almoçou apenas uma salada. Anteontem foi só um sanduíche. E hoje cedo eu a vi no refeitório com apenas um iogurte." Seus olhos encontraram os dela. E havia uma preocupação genuína em suas profundezas castanhas. Um bebê em crescimento precisa de mais nutrientes que isso. Camila sentiu algo se contrair no peito. Não de dor, mas de uma emoção que ela não conseguia nomear. Fazia tanto tempo desde que alguém se preocupara com seu bem-estar de forma tão íntima. Ela pegou o garfo e cortou um pedaço pequeno da torta, o sabor doce da maçã e canela explodindo em sua língua. "Está boa?", Rafael perguntou, e havia algo quase vulnerável na pergunta, como se a aprovação dela importasse mais do que deveria. "Perfeita", ela respondeu, e não estava falando apenas da torta. Eles comeram em um silêncio confortável. O tipo de quietude que só existe entre pessoas que começam a se conhecer além das palavras. Camila observou as mãos dele enquanto ele cortava sua própria fatia. Dedos longos e elegantes, com calos sutis que denunciavam anos de cirurgias, uma pequena cicatriz no indicador direito que ela se perguntou como havia sido adquirida. "Posso perguntar algo?" A voz dele interrompeu seus pensamentos. Camila assentiu, não confiando em sua própria voz. "O pai do bebê", Rafael disse cuidadosamente como quem pisa em terreno minado. "Ele está na sua vida?" A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Camila colocou o garfo na mesa, suas mãos tremendo ligeiramente. O refeitório de repente pareceu pequeno demais, o ar denso demais para respirar. "Não", ela disse finalmente, a palavra saindo como um suspiro ferido. "Ele, quando soube da gravidez, disse que não estava pronto para ser pai, que tinha outros planos." Ela riu, mas não havia humor no som. Outros planos que não incluíam uma enfermeira grávida. Rafael se inclinou para a frente e Camila pôde sentir o calor emanando de seu corpo através da mesa pequena. "Sinto muito", disse, e as palavras carregavam um peso que ia além da cortesia social. "Não sinta", Camila respondeu, levantando o queixo numa demonstração de força que não sentia completamente. Foi melhor descobrir quem ele realmente era antes do bebê nascer.
Agora eu sei que nós dois estaremos melhor sozinhos. Vocês dois não estão sozinhos, Rafael disse, sua voz baixa, mas firme. Camila levantou os olhos para encontrar os dele, e o que viu ali fez seu coração disparar. Havia algo nos olhos castanhos dele, uma intensidade, uma promessa não verbalizada que a fez sentir vertigem. Rafael, ela começou, mas ele balançou a cabeça. Não diga nada agora, pediu. Só deixe-me cuidar de vocês, os dois. Nos dias que se seguiram, cuidar se tornou uma arte sutil que Rafael dominava com maestria cirúrgica. Camila começou a encontrar sua mesa de trabalho com pequenos presentes. Uma barra de cereais, quando o plantão se estendia, um travesseiro pequeno para apoiar as costas durante as longas horas em pé, até mesmo flores do jardim do hospital que alguém, ela sabia quem, colocava discretamente em sua mesa. Na sexta-feira à tarde, ela estava no vestiário feminino, lutando para alcançar o zíper de seu uniforme. A barriga havia crescido consideravelmente nas últimas semanas, e movimentos que antes eram automáticos agora se tornavam exercícios de contorcionismo. Ela estava tentando pela terceira vez quando ouviu uma batida suave na porta. Camila, você está bem aí dentro? A voz de Rafael do outro lado da porta a fez gelar. Estou com um pequeno problema, admitiu relutantemente. Posso ajudar? Houve uma pausa longa, cheia de implicações que nenhum dos dois ousava verbalizar. O zíper do meu uniforme está preso. Deixe-me entrar, disse Rafael. Prometo que vou manter os olhos fechados. Contra seu melhor julgamento, Camila destrancou a porta. Rafael entrou e verdadeiramente manteve os olhos fechados, se movendo pela memória até estar atrás dela. Suas mãos encontraram o zíper preso, trabalhando com a delicadeza de um cirurgião. Pronto, murmurou. Mas não se afastou imediatamente. Camila podia sentir o calor do corpo dele atrás do seu. O cheiro de seu perfume, misturado com algo indefinivelmente masculino. Quando ela se virou, encontrou-o com os olhos ainda fechados, uma expressão de concentração quase dolorosa no rosto. Rafael, sussurrou, e algo em sua voz o fez abrir os olhos. O que aconteceu a seguir durou apenas segundos, mas se estendeu na memória de Camila como uma eternidade. Os olhos dele encontraram os seus, desceram para seus lábios, depois voltaram. Ele se inclinou ligeiramente, ela fez o mesmo. E por um momento impossível, o mundo inteiro se reduziu ao espaço de ar entre eles. Então, o bebê chutou vigorosamente, quebrando o encantamento. Rafael deu um passo atrás, passando a mão pelos cabelos numa demonstração de nervosismo que ela nunca havia visto nele. Eu deveria ir, gaguejou, já se dirigindo para a porta. Rafael, espere. Mas ele já havia saído, deixando Camila sozinha no vestiário, com o coração disparado, e um calor estranho se espalhando pelo corpo. Naquela noite, deitada em sua pequena cama no apartamento que mal conseguia pagar, Camila colocou as mãos na barriga e sussurrou para o bebê. Seu coração está batendo tão forte quanto o meu, pequeno. Você também sente, não sente? O bebê respondeu com um chute suave e Camila fechou os olhos, permitindo-se, pela primeira vez em meses, imaginar um futuro que não fosse apenas ela e a criança contra o mundo. No hospital, 3 andares acima, Rafael estava em seu consultório, olhando pela janela para a cidade iluminada. Suas mãos ainda tremiam ligeiramente com a memória do toque no zíper, do perfume dela, da proximidade que quase os levou a cruzar uma linha que mudaria tudo. Eu carregava meu filho, Camila sussurrou para a escuridão de seu quarto, e um amor que eu não podia admitir. Do outro lado da cidade, Rafael pensava exatamente a mesma coisa, apenas com palavras diferentes. Um amor que ele não deveria sentir.
mas que crescia a cada dia como uma força imparável, alterando para sempre o curso de duas vidas que estavam destinadas a se entrelaçar. O veneno começou a se espalhar pelas veias do hospital como uma infecção silenciosa, mas mortal. Camila percebeu as mudanças sutis primeiro. Olhares que duravam alguns segundos a mais, conversas que cessavam abruptamente quando ela passava pelos corredores, sussurros que seguiam seus passos como sombras malévolas. O Hospital São Vicente, que já não havia sido um refúgio de gentileza, agora se transformava em um campo minado emocional, onde cada passo poderia detonar uma nova humilhação. Sandra havia sido a arquiteta principal da campanha de difamação. Com a precisão de um estrategista militar e a crueldade de uma víbora ferida, ela plantou as primeiras sementes do boato durante o intervalo do café de segunda-feira, quando o refeitório estava lotado com funcionários de todos os turnos. Vocês viram como ela e o Dr. Montenegro andam sempre juntos ultimamente? Disse, fingindo uma preocupação maternal que não enganava ninguém com meio cérebro. Coitada! Deve estar desesperada para encontrar um pai para a criança. As palavras caíram no ambiente como gotas de óleo em água, se espalhando em círculos cada vez maiores de fofoca venenosa. Mônica, sempre fiel escudeira de Sandra, acrescentou sua própria contribuição. É óbvio que ela está se aproveitando da bondade dele. Mulher grávida abandonada. Você sabe como é. Fazem qualquer coisa para conseguir segurança. Em 48 horas, o boato havia se transformado em uma verdade aceita por boa parte do hospital. Camila era vista como uma oportunista calculista que havia seduzido o respeitado Dr. Montenegro para garantir seu emprego e encontrar um provedor para sua criança bastarda. A narrativa era tão perfeitamente construída que até mesmo pessoas que normalmente não se envolviam em fofocas começaram a questionar as motivações dela. Camila sentiu o peso dos olhares como punhais invisíveis perfurando sua pele. Na quarta-feira de manhã, enquanto organizava medicamentos na farmácia central, ouviu duas auxiliares de enfermagem sussurrando atrás de uma estante de remédios. Ela é esperta, tenho que admitir, disse uma delas, sua voz carregada de uma admiração perversa. Conseguiu enganchar o médico mais rico do hospital. Aposto que ela planejou tudo desde o começo. Pobres homens, respondeu a outra. Nunca sabem quando estão sendo manipulados. Ela provavelmente fingiu até as lágrimas naquele dia da reunião. Camila sentiu o mundo girar ao seu redor. Suas mãos tremeram tanto que quase derrubou o frasco de medicamento que segurava. O bebê chutou inquieto, como se pudesse sentir a angústia da mãe reverberando através de seu corpo. Ela se apoiou na bancada de metal frio, lutando contra uma onda de náusea que não tinha nada a ver com a gravidez. Na quinta-feira, a situação escalou para algo ainda mais tóxico. Dr. Carlos Andrade, um cardiologista de meia idade conhecido por seu temperamento explosivo, parou Camila no corredor principal durante o horário de maior movimento. Suas palavras foram ditas alto o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir. Enfermeira Camila, disse, o título profissional soando como um insulto em seus lábios. Espero que esteja aproveitando bem sua nova proteção especial. Camila sentiu as bochechas queimarem, como se tivessem sido esbofeteadas. Não sei do que o senhor está falando, doutor. Claro que sabe. Dr. Andrade sorriu, mas a expressão era cruel como a lâmina de um bisturi. É impressionante como algumas pessoas conseguem transformar uma situação delicada em vantagem pessoal. O corredor inteiro pareceu parar para assistir ao espetáculo. Camila podia sentir todos os olhos sobre ela, podia ouvir os sussurros crescendo como um coro de condenação. Suas pernas tremeram, ameaçando não sustentá-la mais. Foi então que uma voz familiar cortou o ar como um raio. Doutor Andrade.
Todos se viraram para ver Rafael se aproximando, seus passos ecoando contra o piso com a cadência de um tambor de guerra. Ele usava seu jaleco cirúrgico, acabara de sair de uma operação e havia ainda uma intensidade feroz em seus olhos que fazia lembrar um predador protegendo sua cria. Doutor, Montenegro. Andrade tentou manter o tom casual, mas sua voz tremeu ligeiramente. Estávamos apenas conversando sobre nada que seja da sua conta. Rafael o interrompeu, parando bem ao lado de Camila. Sua presença irradiava uma autoridade que fez vários espectadores darem passos para trás. Na verdade, Dr. Andrade, creio que você tem cirurgias agendadas para hoje. Não deveria estar cuidando dos seus próprios assuntos? O cardiologista empalideceu visivelmente. Eu estava sendo completamente inadequado. Rafael completou, sua voz baixa, mas carregada de uma promessa perigosa. E se eu ouvir você ou qualquer outra pessoa neste hospital fazendo insinuações sobre a enfermeira Camila novamente, vou considerar isso como difamação de caráter. E você sabe que tenho contatos suficientes no conselho médico para tornar isso problemático para sua carreira. Andrade engoliu em seco, murmurou uma desculpa incoerente e praticamente correu pelo corredor. O restante da audiência se dispersou rapidamente, como ratos fugindo de um gato. Rafael se virou para Camila e ela viu algo em seus olhos que a fez esquecer momentaneamente onde estava. Não era apenas proteção, era algo mais profundo, mais perigoso. Você está bem? Perguntou, sua voz suave contrastando com a fúria que havia demonstrado segundos antes. Camila assentiu, não confiando em sua própria voz. Eles caminharam juntos até um recanto mais reservado do corredor, longe de ouvidos curiosos. Rafael, ela finalmente conseguiu falar. Você não pode continuar fazendo isso. As pessoas estão falando sobre nós. Deixe-as falar, respondeu ele com uma firmeza que a surpreendeu. Mas eles estão dizendo que nós... Ela lutou para encontrar as palavras certas. Eles acham que eu estou me aproveitando de você, que eu sou uma oportunista que está tentando prender você por causa do bebê. Rafael deu um passo mais perto e Camila pôde sentir o calor emanando de seu corpo. E você se importa com o que eles pensam? A pergunta a pegou desprevenida. Eu não quero que você seja prejudicado por minha causa. Você já arriscou tanto... Camila, ele a interrompeu, suas mãos se movendo como se quisesse tocá-la, mas parando no ar entre eles. O que eles estão dizendo sobre nós não é completamente mentira, é? O coração de Camila parou de bater por um momento. O que você quer dizer? Você sabe exatamente o que eu quero dizer, Rafael disse, sua voz rouca. Este sentimento, esta conexão entre nós... Não é só proteção profissional, é? Camila olhou nos olhos dele e viu seu próprio conflito refletido ali. O desejo, o medo, a impossibilidade da situação. Tudo estava espalhado em suas feições como um mapa de emoções proibidas. Rafael... E sussurrou, sua voz quebrando. Eu sei, disse ele se afastando ligeiramente. Eu sei que é complicado. Você está grávida, passando por um momento difícil, e eu sou o seu superior hierárquico. Seria errado me aproveitar da situação. Não é isso, Camila disse rapidamente, surpreendendo a si mesma. Não é sobre hierarquia ou aproveitamento. É sobre o fato de que eu não posso me dar ao luxo de sentir isso. Não posso me dar ao luxo de acreditar que alguém como você poderia realmente... Realmente o quê? Me amar, ela sussurrou, as palavras saindo como uma confissão arrancada à força. Me amar de verdade, não por pena ou por algum complexo de salvador, mas me amar. A mim. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão elétrica que fazia o ar vibrar.
Rafael olhou para ela com uma intensidade que a fez sentir como se estivesse sendo vista pela primeira vez na vida. Camila, disse finalmente, você é a mulher mais corajosa, mais forte e mais linda que eu já conheci. E se você acha que o que eu sinto é pena... Ele foi interrompido pela chegada de Sandra, que surgiu na esquina do corredor como uma aparição maléfica. Oh, disse ela, sua voz gotejando falsa surpresa. Desculpem interromper este momento íntimo. Rafael se virou para ela, seus olhos brilhando com uma fúria perigosa. Sandra, eu avisei sobre... Não se preocupe, doutor. Sandra sorriu, mas a expressão era venenosa. Não vou interromper mais. Só queria parabenizar Camila pela sua estratégia bem-sucedida. Cuidado, Rafael disse, dando um passo ameaçador na direção dela. Não, Rafael. Camila o parou colocando uma mão em seu braço. A queimadura do toque os atingiu simultaneamente, mas ela forçou-se a focar em Sandra. Deixe ela falar. Deixe ela mostrar exatamente quem ela é. Sandra riu, um som agudo e desagradável. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa que reconhece manipulação quando vê uma. Você conseguiu o que queria, Camila. Conseguiu o doutor mais cobiçado do hospital. Parabéns. Você não sabe nada sobre o que estou sentindo, Camila respondeu, sua voz ganhando força. Nada sobre quem eu sou ou o que eu quero. Não preciso saber, Sandra retrucou. Os fatos falam por si. Mulher grávida abandonada, médico rico solteiro, proteção conveniente. É matemática simples. Foi então que Rafael fez algo que surpreendeu até mesmo Camila. Ele se moveu para ficar completamente na frente dela, como um escudo humano, e encarou Sandra com uma frieza que fez a temperatura do corredor despencar. Sandra, disse, sua voz baixa, mas carregada de autoridade absoluta. Você tem 10 segundos para se afastar antes que eu tome medidas que vão terminar sua carreira neste hospital. Você não pode me ameaçar. Não estou ameaçando, Rafael respondeu com calma mortal. Estou prometendo. Camila Rodrigues é a mulher mais honesta e íntegra que já tive o privilégio de conhecer. Se você ou qualquer outra pessoa neste hospital continuar difamando-a, vão descobrir exatamente até onde eu vou para proteger quem eu... Ele parou abruptamente, percebendo o que quase havia dito. Sandra pareceu notar também, seus olhos se arregalando com uma satisfação cruel. Quem você o quê, doutor? O silêncio se estendeu por longos segundos. Camila podia ouvir seu próprio coração batendo, podia sentir o bebê se movendo inquieto, podia ver a guerra acontecendo no rosto de Rafael. Quem eu amo, ele disse finalmente, as palavras saindo como um decreto real. O mundo pareceu parar. Sandra ficou boquiaberta. Camila sentiu as pernas fraquejarem. E Rafael permaneceu ali, como um guerreiro que acabara de jogar sua última carta numa batalha decisiva. Você ouviu direito, continuou Rafael, se virando para olhar diretamente nos olhos de Camila. Eu amo Camila Rodrigues. Amo sua força, sua dedicação, sua coragem. Amo a forma como ela enfrenta a adversidade sem perder sua humanidade. E se isso incomoda você ou qualquer outra pessoa neste hospital, o problema não é dela. O problema são vocês. Camila sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, mas desta vez não eram de humilhação. Eram de algo que ela não ousara sentir há meses, esperança. Sandra recuou, claramente perdida em uma situação que havia saído completamente de controle. Vocês vão se arrepender disso, murmurou antes de sair apressadamente. Rafael se virou completamente para Camila, suas mãos finalmente tocando seu rosto, limpando as lágrimas com uma gentileza que contrastava com a ferocidade que havia demonstrado momentos antes. Enquanto o mundo me chamava de oportunista, Camila sussurrou, ecoando as palavras que haviam ecoado em sua mente por dias, ele me chamava de preciosa. Não apenas preciosa,
Rafael murmurou, sua testa encostando na dela. Você é minha salvação, Camila. Você me fez lembrar por que escolhi esta profissão, porque vale a pena lutar por pessoas boas. E ali, naquele corredor de hospital onde ela havia sido humilhada tantas vezes, Camila finalmente permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, não fosse destinada a enfrentar a maternidade sozinha. A noite havia caído sobre o Hospital São Vicente como um manto pesado, trazendo consigo aquela quietude particular que só existia nas horas mais tardias. Os corredores, antes repletos da agitação diária, agora ecoavam apenas com o som esporádico de passos dos funcionários do plantão noturno e o zumbido constante dos equipamentos médicos. As luzes fluorescentes haviam sido dimerizadas, criando um ambiente mais íntimo, quase confessional, que transformava o hospital numa versão mais suave e contemplativa de si mesmo. Camila havia insistido em fazer o plantão extra, apesar dos protestos velados de Rafael. Com 8 meses de gestação, seus movimentos haviam se tornado mais cautelosos, mais deliberados, mas sua determinação permanecia inabalável. Ela se recusava a ser vista como frágil, especialmente depois dos eventos da semana anterior, quando os boatos haviam atingido seu ápice antes da confissão pública de Rafael ter silenciado os críticos mais vorazes. O refeitório do hospital às 2 da madrugada era um santuário de solidão. As mesas de plástico branco refletiam a luz suave dos poucos fluorescentes acesos, criando piscinas de claridade em meio às sombras. O cheiro familiar de café requentado misturava-se com o aroma residual de desinfetante, uma combinação que havia se tornado reconfortante para Camila ao longo dos anos. Ela estava sentada sozinha numa mesa do canto, suas mãos envolvendo uma caneca de chá de camomila já frio. Não conseguia beber, seu estômago estava embrulhado numa mistura de ansiedade, exaustão e algo mais profundo que ela não conseguia nomear. As lágrimas vinham em ondas silenciosas, escorrendo por suas bochechas sem aviso, como se seu corpo houvesse decidido liberar meses de emoções represadas. A confissão de Rafael havia mudado tudo, e ao mesmo tempo, nada. Sim. Ele havia declarado publicamente seus sentimentos, efetivamente silenciando os boatos mais maliciosos. Mas a declaração também havia criado uma tensão nova, uma expectativa pairando entre eles que nenhum dos dois sabia como navegar. Eles haviam se tornado mais cuidadosos um com o outro, como 2 dançarinos experientes tentando uma coreografia nova e perigosa sem pisar nos pés um do outro. O som de passos se aproximando fez Camila rapidamente enxugar as lágrimas com as costas da mão, tentando compor uma expressão neutra. Mas quando Rafael apareceu na entrada do refeitório, ela soube imediatamente que a tentativa havia sido infrutífera. Ele a conhecia bem demais agora, conseguia ler as nuances de sua expressão como um médico lê um eletrocardiograma. Ele não estava usando o jaleco, apenas uma camisa social azul clara com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos que denunciavam que ainda mantinha uma rotina de exercícios, apesar da agenda corrida. Seus cabelos estavam ligeiramente desalinhados, como se ele tivesse passado os dedos por eles repetidamente, um hábito que Camila havia observado que ele demonstrava quando estava preocupado. "Não consegue dormir também?" perguntou, sua voz baixa e carregada de uma preocupação que a fez sentir calor no peito. Camila balançou a cabeça, não confiando na própria voz. Rafael se aproximou lentamente, como se ela fosse um animal ferido que poderia fugir a qualquer movimento brusco. Quando chegou à mesa, não se sentou imediatamente. Ficou ali parado, suas mãos apoiadas no encosto da cadeira, estudando o rosto dela com uma intensidade que a fazia sentir simultaneamente exposta e protegida. "Posso me sentar?" perguntou. E havia algo quase formal na pergunta que fez o coração de Camila se apertar. "Claro", murmurou,
gesticulando para a cadeira à sua frente. Rafael se sentou com cuidado, seus movimentos econômicos e graciosos mesmo no cansaço. O espaço entre eles, na mesa pequena, de repente, pareceu ao mesmo tempo vasto demais e perigosamente íntimo. Camila podia sentir o calor emanando de seu corpo. Podia perceber o cheiro sutil de seu perfume misturado com algo indefinivelmente masculino que a fazia querer se inclinar para mais perto. Você está chorando, constatou Rafael, não como acusação, mas como um fato médico que precisava ser endereçado. Estou bem, Camila respondeu automaticamente, mas sua voz saiu rouca, traindo a mentira. Não está, Rafael disse gentilmente. Está tudo bem não estar bem. Você passou por muito nas últimas semanas. Camila riu, mas não havia humor no som. Nas últimas semanas? Rafael, eu passei por muito nos últimos 8 meses. A gravidez, o abandono, as humilhações, os boatos e agora... E agora, o quê? Ela o encarou e viu sua própria confusão refletida nos olhos castanho escuros dele. E agora, você complicou tudo dizendo que me ama. As palavras saíram mais ásperas do que ela pretendia, e ela viu Rafael recuar ligeiramente, como se tivesse sido fisicamente atingido. Sinto muito, ele disse depois de um momento. Sinto muito se minha confissão tornou as coisas mais difíceis para você. Não era minha intenção. Não, Camila o interrompeu rapidamente, estendendo a mão por cima da mesa para tocar a dele. O contato enviou uma corrente elétrica pelo braço dela. Não é isso, é que... Rafael, você não entende o que isso significa para mim. Ele virou a mão para cima, entrelaçando os dedos com os dela. Suas mãos eram grandes e calorosas, com calos sutis que falavam de anos de cirurgia. E Camila se descobriu traçando uma pequena cicatriz no indicador dele com o polegar. Então me explique, pediu ele. Me ajude a entender. Camila respirou fundo, sentindo o bebê se mover inquieto, como se também estivesse nervoso com a conversa. Há 8 meses, eu descobri que estava grávida. Fiquei em êxtase. Sempre quis ser mãe, sempre sonhei com isso. Quando contei para o Marcelo... Ela parou, a primeira vez que dizia o nome do ex em voz alta para Rafael. O pai biológico, Rafael disse, e havia uma tensão nova em sua voz ao ouvir o nome. Sim, quando contei para ele, vi algo morrer nos olhos dele. Não foi raiva ou medo. Foi indiferença. Como se eu tivesse lhe contado sobre o clima. Ele disse que não estava naquele momento da vida, que tinha objetivos profissionais, que uma criança não fazia parte dos seus planos de carreira. Camila sentiu as lágrimas voltarem, mas continuou. Então ele simplesmente saiu. Bloqueou meu número, mudou de apartamento, desapareceu da minha vida como se nossos 2 anos juntos nunca tivessem existido. Rafael apertou sua mão e ela pôde ver músculos tensionando em sua mandíbula. Depois disso, Camila continuou, eu me prometi que nunca mais dependeria emocionalmente de um homem, que eu e meu bebê seríamos suficientes um para o outro, que eu seria forte o bastante para nós 2. Ela parou para limpar uma lágrima. E então você apareceu e bagunçou todos os seus planos. Rafael disse com um meio sorriso triste. Completamente, Camila admitiu. Você apareceu com sua bondade, sua proteção, sua forma de me fazer sentir vista e valorizada. E eu comecei a sentir coisas que jurei que nunca mais sentiria. Que tipo de coisas? Rafael perguntou, sua voz baixa e intensa. Camila o encarou, vendo a vulnerabilidade escondida por trás da confiança habitual dele. Esperança, sussurrou. Esperança de que talvez eu não tenha que enfrentar a maternidade sozinha. Esperança de que alguém poderia amar não apenas a mim, mas também meu filho. Esperança de que eu pudesse ter uma família de verdade. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Rafael levou a mão livre ao rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha, numa carícia que era ao mesmo tempo gentil e possessiva. Camila,
disse ele, sua voz rouca. Quando eu disse que te amo, não estava sendo caridoso ou protetor. Eu te amo porque você é extraordinária. Te amo porque nunca vi alguém lutar com tanta dignidade contra a adversidade. Te amo porque você transformou minha visão sobre coragem, sobre força, sobre o que realmente importa na vida. Rafael, deixe-me terminar, ele pediu. Te amo porque quando olho para você, vejo a mulher mais linda que já conheci, não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos. Te amo porque você me faz querer ser um homem melhor. Ele pausou, seus olhos se movendo para a barriga dela. E esse bebê, eu não o vejo como um obstáculo ou uma complicação. Eu o vejo como parte de você, como uma extensão da mulher extraordinária que me roubou o coração. Camila sentiu mais lágrimas escorrerem, mas agora eram de uma emoção completamente diferente. Você não pode dizer essas coisas, sussurrou. Você não pode me fazer acreditar em contos de fada quando eu passei meses me preparando para a realidade. Que realidade? Rafael perguntou, se inclinando para mais perto. A realidade de que homens como você não se apaixonam por mulheres como eu. A realidade de que eu sou uma enfermeira grávida abandonada que mal consegue pagar o aluguel. A realidade de que você é um cirurgião renomado que poderia ter qualquer mulher. Rafael se levantou abruptamente, contornando a mesa para se ajoelhar ao lado da cadeira dela. A posição colocou seus rostos na mesma altura, e Camila pôde ver cada nuance de emoção em seus olhos. Camila, disse ele, suas mãos emoldurando o rosto dela, escute-me bem. Eu não quero qualquer mulher. Eu quero você. Quero acordar todas as manhãs sabendo que você está na minha vida. Quero segurar sua mão durante as consultas pré-natal. Quero estar lá quando esse bebê nascer. Quero ser o pai que ele merece e o homem que você merece. Mas e se... Camila começou, mas Rafael balançou a cabeça. Não há e se, disse ele com firmeza. Não quando se trata do que sinto por você. Camila, você quer saber a verdade sobre por que eu te defendi naquela reunião? Por que arrisquei minha carreira? Ela assentiu, não conseguindo falar. Porque já estava perdidamente apaixonado por você há semanas. Porque vê-la sendo humilhada e maltratada estava literalmente me matando por dentro. Porque eu sabia que se perdesse você, perderia a coisa mais preciosa que já aconteceu na minha vida. Rafael, Camila sussurrou, sua resistência finalmente desmoronando completamente. Eu sei que é assustador, continuou ele. Eu sei que você foi machucada antes, mas eu não sou ele, Camila. Eu não vou embora quando as coisas ficarem difíceis. Eu não vou abandonar você ou seu filho. Eu vou ficar e lutar por esta família, nossa família, pelo resto da minha vida, se você me deixar. As lágrimas de Camila agora fluíam livremente, mas ela não tentou pará-las. Eu estou com tanto medo, admitiu. Do quê? De acreditar em você, de me apaixonar completamente e depois descobrir que era jovem demais para durar, de que quando meu bebê nascer e a realidade da paternidade bater, você vai perceber que não era isso que queria. Rafael se inclinou para a frente, encostando sua testa na dela. Camila, olhe nos meus olhos, pediu. Ela obedeceu, perdendo-se nas profundezas castanhas que a estudavam com uma intensidade que a fazia tremer. Eu tenho 42 anos, disse ele. Passei a vida inteira esperando pelo momento certo, pela pessoa certa. Tive relacionamentos, mas nunca senti isso. Nunca senti como se meu coração fosse explodir de tanto amor. Nunca acordei pensando em alguém e adormeci com esse mesmo alguém nos meus pensamentos. Seus polegares acariciaram as lágrimas em suas bochechas. Você não é jovem demais para durar, Camila. Você é o para sempre que eu estava esperando. E o bebê? Ela sussurrou. O bebê?
Rafael sorriu e havia algo quase reverente em sua expressão. É a cereja do bolo. É a oportunidade de ser pai para a criança da mulher que amo, de criar uma família com você, de mostrar para esse bebê como um homem de verdade trata a mulher que ama. Camila sentiu algo se romper definitivamente dentro de seu peito. Todas as muralhas que havia construído, todas as proteções que havia erguido, toda a determinação de enfrentar o mundo sozinha. Elas desabaram como um castelo de cartas, deixando apenas a verdade nua e crua do que sentia. Eu te amo, disse, as palavras saindo num sussurro fervoroso. Deus me perdoe, mas eu te amo tanto que dói. Te amo desde aquele primeiro dia quando você me defendeu. Te amo pela forma como você olha para mim como se eu fosse preciosa. Te amo porque você faz meu bebê reagir quando você está perto, como se ele já soubesse que você vai ser importante na vida dele. Rafael fechou os olhos como se estivesse absorvendo as palavras. Repete isso, pediu sua voz rouca de emoção. Eu te amo, Rafael Montenegro. Camila disse mais alto, mais clara. Te amo completamente, desesperadamente, irrevogavelmente. Ele abriu os olhos, e o que ela viu ali a fez saber que havia cruzado uma linha da qual nunca mais voltaria. Era amor puro, não filtrado, não condicional, o tipo de amor que ela havia parado de acreditar que existia. Camila, ele sussurrou, suas mãos ainda emoldurando o rosto dela. Posso beijá-la? Em resposta, ela se inclinou para a frente, fechando a distância entre eles. Quando seus lábios se encontraram, foi como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. O beijo era suave no início, quase reverente, como se Rafael estivesse com medo de machucá-la. Mas quando Camila aprofundou o contato, pressionando-se mais contra ele, ele respondeu com uma paixão que a fez esquecer onde estava. Suas mãos se moveram para os cabelos dela, dedos se entrelaçando nos fios soltos. Camila podia sentir o gosto dele, café e algo indefinivelmente masculino que a fazia querer mais. O bebê chutou vigorosamente, como se também estivesse reagindo à intensidade do momento, fazendo ambos rirem contra os lábios um do outro. Ele aprova. Rafael murmurou, uma mão se movendo para a barriga dela. Ele sempre reage quando você está por perto, Camila admitiu. É como se ele soubesse que eu vou amá-lo como se fosse meu próprio filho, Rafael completou. Porque ele vai ser, Camila. Em todos os sentidos que importam, ele vai ser nosso filho. Sentados ali no refeitório silencioso do hospital, com as luzes suaves criando um mundo íntimo ao redor deles, Camila finalmente permitiu-se acreditar no impossível. Sussurrou para si mesma, mas alto o suficiente para que Rafael ouvisse. No hospital que me feriu, encontrei a cura do meu coração. Rafael sorriu, beijando-a mais uma vez, mais gentilmente agora. Nossa família começa aqui, disse contra seus lábios, neste momento. E pela primeira vez em meses, Camila acreditou que talvez os contos de fada fossem possíveis afinal. O amanhecer chegou ao Hospital São Vicente com uma urgência que ninguém havia previsto. Era uma quinta-feira de março, e Camila deveria ter mais 2 semanas antes da data prevista para o parto. Mas os bebês, como ela aprenderia naquele dia, seguem seus próprios cronogramas divinos, especialmente quando sentem que é hora de conhecer o mundo onde serão amados incondicionalmente. Camila havia acordado às 5 da manhã com uma dor surda na região lombar, diferente dos desconfortos habituais da gravidez avançada. Inicialmente, atribuiu a sensação às longas horas em pé durante o plantão da noite anterior. Mas quando a primeira contração real a atingiu, como uma onda poderosa, varrendo uma praia, ela soube imediatamente que aquele não seria um dia comum. Rafael estava em casa, provavelmente ainda dormindo depois de uma cirurgia que havia se estendido até altas horas. Camila olhou para o telefone ao lado da cama.
seus dedos tremendo ligeiramente enquanto discava o número que havia memorizado há semanas. A ligação foi atendida no segundo toque, como se ele estivesse esperando. Camila! A voz dele estava imediatamente alerta, desperta, preocupada. O que houve? Rafael, ela sussurrou, uma nova contração começando a se formar como uma tempestade no horizonte. Eu acho que chegou a hora. O silêncio do outro lado da linha durou apenas 2 segundos, o tempo que levou para que o cérebro médico de Rafael processasse a informação e entrasse em modo de emergência. Quanto tempo entre as contrações? Perguntou, e ela podia ouvir ruídos de movimento. Provavelmente ele já se levantando, já se vestindo. A primeira foi há 10 minutos. Esta agora... Camila parou de falar, prendendo a respiração enquanto uma nova onda de dor percorria seu corpo como fogo líquido. Oh, Deus! Camila, respire comigo! A voz de Rafael atravessou a dor como uma âncora. Inspira profundamente. Isso, agora solta o ar devagar. Estou a caminho, 20 minutos no máximo. Rafael, eu estou com medo, admitiu ela, a vulnerabilidade nua em sua voz. Não precisa ter medo, disse ele, e havia algo absolutamente sólido em sua certeza que a acalmou imediatamente. Eu vou estar com você em cada momento. Nós vamos fazer isso juntos, entendeu? Você, eu e nosso bebê. Nosso bebê. As palavras reverberaram no coração de Camila, mesmo através da dor crescente. Mesmo antes de nascer, a criança já tinha um pai de verdade, que escolhera amá-lo antes mesmo de vê-lo. Rafael chegou em 17 minutos, aparecendo na porta do pequeno apartamento de Camila como um anjo da guarda vestido de jeans e camiseta, uma maleta médica em uma mão e um sorriso tranquilizador que ocultava perfeitamente seu próprio nervosismo. Seus cabelos estavam ligeiramente desalinhados, evidência de sua pressa. Mas seus olhos irradiavam a confiança calma que ela havia aprendido a associar com sua presença. "Como está minha guerreira?" perguntou, ajoelhando-se ao lado da cama onde ela estava deitada de lado, tentando encontrar uma posição que aliviasse a dor crescente. "Sua guerreira está tentando não entrar em pânico", Camila respondeu, conseguindo um sorriso fraco quando uma nova contração a atingiu. "Oh, elas estão ficando mais fortes." Rafael cronometrou a contração, observando o rosto dela com a atenção clínica que misturava perfeitamente com sua preocupação pessoal. 7 minutos desde a anterior. Estamos progredindo bem. Ele acariciou seu cabelo suado para longe da testa. "Vamos para o hospital? Eu posso andar?" perguntou Camila, tentando se sentar. "Claro que pode", Rafael disse, mas seus braços já estavam se posicionando para apoiá-la. "Mas não precisa provar nada para ninguém. Deixe-me ajudá-la." O trajeto até o hospital foi uma surreal mistura de intimidade e urgência médica. Rafael dirigia com uma competência calma, uma mão no volante e a outra segurando a de Camila, falando com ela durante cada contração, lembrando-a de respirar, assegurando-a de que tudo estava progredindo perfeitamente. "Você sabia", disse ele durante um intervalo entre as contrações, "que na medicina obstétrica dizemos que cada nascimento é um milagre individual? Mesmo depois de tantos partos que você já acompanhou?" Camila perguntou, apertando sua mão quando sentiu outra onda de dor se aproximando. "Especialmente depois de tantos partos", Rafael respondeu. "Mas este é especial. Este é o nosso milagre." Chegaram ao Hospital São Vicente quando as contrações estavam com 5 minutos de intervalo. Rafael havia telefonado à frente e a equipe obstétrica já estava preparada. Dr. Helena Martins, a obstetra que havia acompanhado Camila durante os últimos meses, os recebeu na entrada da maternidade com um sorriso profissional que se aqueceu visivelmente quando viu Rafael ao lado dela. "Bem-vindos ao grande dia",
disse doutora Helena, enquanto ajudavam Camila a se acomodar numa cadeira de rodas. Como está se sentindo, mamãe? Nervosa, animada, apavorada e eufórica? Camila respondeu honestamente. Tudo ao mesmo tempo. Perfeito, riu doutor Helena. Exatamente como deveria ser. O quarto na maternidade era diferente dos outros quartos do hospital. Mais aconchegante, com luzes mais suaves e uma decoração que tentava fazer o ambiente hospitalar parecer mais como um lar temporário. Rafael ajudou Camila a se trocar para a camisola hospitalar, suas mãos gentis e profissionais, mas ela podia ver a emoção bruta em seus olhos. Você está linda, disse ele quando ela estava deitada na cama, conectada aos monitores que acompanhariam o progresso do trabalho de parto. Estou suada, descabelada e usando uma camisola hospitalar horrorosa, Camila protestou, mas sorriu. Você está prestes a trazer nosso filho ao mundo, Rafael corrigiu, beijando sua testa. Você nunca esteve mais linda. As horas que se seguiram foram uma montanha-russa de sensações, emoções e revelações. A dor das contrações se intensificava progressivamente, mas com ela vinha uma sensação crescente de propósito, de poder feminino ancestral que conectava Camila a todas as mulheres que haviam dado à luz antes dela. Rafael permaneceu ao seu lado durante cada momento, segurando sua mão durante as contrações, massageando suas costas quando a dor se tornava quase insuportável, sussurrando palavras de encorajamento em seu ouvido quando ela sentia que não conseguiria continuar. Você consegue, murmurava ele durante uma contração particularmente intensa. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Nosso bebê está quase aqui. Dói tanto, Camila ofegou, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu sei, Rafael disse, limpando suas lágrimas, mas cada contração está trazendo nosso filho mais perto de nós. Cada dor tem um propósito. Foram 12 horas de trabalho de parto. 12 horas durante as quais Rafael não saiu do lado de Camila nem por um momento, recusando-se até mesmo a ir ao banheiro quando ela estava entre contrações. Ele comeu um sanduíche rapidamente entre duas contrações intensas, bebeu café que esfriou, enquanto ajudava-a com exercícios de respiração, e cancelou 2 cirurgias eletivas sem um momento de hesitação. Você deveria estar trabalhando, Camila disse durante um breve respiro entre contrações quando o trabalho de parto estava se aproximando da fase de transição. Eu estou trabalhando, Rafael respondeu, acariciando seu cabelo suado. Estou fazendo o trabalho mais importante da minha vida, cuidando da minha família. Quando doutora Helena finalmente anunciou que estava na hora de começar a fase de expulsão, uma nova energia tomou conta do quarto. As luzes foram ajustadas, equipamentos foram posicionados e uma equipe de enfermagem especializada se materializou como mágica. Ok, Camila, disse doutora Helena, posicionando-se no final da cama. Na próxima contração, quero que você faça força. É hora de conhecer seu bebê. Rafael se posicionou ao lado da cabeça de Camila, uma mão segurando a dela, a outra acariciando seu rosto. Você está pronta? Perguntou, e havia lágrimas em seus olhos. Com você aqui, estou pronta para qualquer coisa, Camila respondeu. E ela realmente sentia isso. O que se seguiu foi intenso, primitivo e absolutamente mágico. Com cada contração, com cada esforço, Camila podia sentir seu filho se movendo através dela em direção ao mundo. Rafael a encorajava durante cada tentativa, sua voz se misturando com as instruções de doutora Helena numa sinfonia de apoio e orientação. Posso ver a cabeça, anunciou doutora Helena depois do que pareceram horas, mas foram apenas 20 minutos. Uma cabeça cheia de cabelo escuro. Você ouviu isso? Rafael sussurrou no ouvido de Camila, sua voz embargada de emoção. Nosso bebê tem cabelo.
3 contrações depois, com um último esforço que pareceu drenar toda a energia que Camila tinha no mundo, o bebê finalmente chegou, emergindo num grito saudável e indignado que encheu o quarto como música celestial. "É um menino!" anunciou doutora Helena, levantando a criança para que Camila pudesse ver. "Um menino lindo e saudável!" Mas foi o que aconteceu nos segundos seguintes que permaneceria gravado na memória de Camila para sempre. Doutor Helena, seguindo protocolos padrão, se preparava para cortar o cordão umbilical quando Rafael estendeu a mão. "Posso fazer isso?" perguntou, sua voz tremendo de emoção. "Claro", sorriu doutora Helena, oferecendo a tesoura. Rafael cortou o cordão umbilical com mãos firmes, mas Camila podia ver lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Quando doutora Helena colocou o bebê limpo e embrulhado nos braços de Rafael, algo mágico aconteceu. O choro do bebê cessou imediatamente. Seus pequenos olhos escuros se abriram e se focaram no rosto do homem que o segurava, como se reconhecesse a voz que havia ouvido conversando com sua mãe durante todos aqueles meses. Rafael olhou para a criança com uma expressão de absoluto assombro e amor incondicional. "Olá, meu filho", sussurrou, sua voz quebrando na palavra filho. "Eu sou seu papai. Eu estava esperando por você." Dona Camila observou a cena através de suas próprias lágrimas, vendo o homem que amava segurar o filho que ela havia trazido ao mundo, vendo o momento exato em que eles se tornaram uma família de verdade. Rafael se aproximou da cama, sentando-se cuidadosamente ao lado de Camila e colocando o bebê em seus braços. "Camila", disse ele, sua voz cheia de reverência, "olhe o que nós fizemos. Olhe para nosso filho." Camila olhou para o rosto pequeno e perfeito aninhado contra seu peito, para os olhinhos que já pareciam estudar o mundo ao redor, para as mãozinhas pequenas que se fechavam em punhos determinados. "Ele é perfeito", sussurrou. "Ele é nosso", Rafael corrigiu, beijando primeiro a testa do bebê, depois a de Camila. "Completamente nosso, doutor." Helena, que havia observado toda a interação com um sorriso profissional que havia se tornado genuinamente tocado, se aproximou para os exames pós-parto de rotina. "Parabéns para vocês dois", disse. "Foi um dos partos mais bonitos que já assisti." "Por quê?" perguntou Camila, curiosa. "Por quê?" doutora Helena sorriu. "Raramente vejo tanto amor numa sala de parto. Este bebê está nascendo numa família que o queria desesperadamente." Enquanto os procedimentos médicos de rotina continuavam ao redor deles, Rafael permaneceu ao lado de Camila e do bebê, alternando entre segurar a mão dela e acariciar delicadamente a bochecha do recém-nascido. "Como vamos chamá-lo?" perguntou Camila, percebendo que, em meio a todas as emoções dos últimos meses, eles nunca haviam discutido nomes seriamente. Rafael pensou por um momento, olhando para o filho. "Gabriel", disse finalmente. "Gabriel Montenegro Rodrigues." Por que Gabriel?" Camila perguntou, embora já soubesse que amava o nome. "Porque Gabriel é um mensageiro de Deus", Rafael explicou, seus dedos traçando delicadamente o contorno da mão minúscula do bebê. "E este pequeno homem foi o mensageiro que nos trouxe juntos, que me mostrou o que realmente significa amar alguém incondicionalmente." Camila sentiu novas lágrimas, lágrimas de alegria pura, escorrerem por suas bochechas. "Gabriel Montenegro Rodrigues", repetiu, testando o nome. "É perfeito, assim como sua mãe", Rafael disse, beijando-a suavemente, "assim como nossa família." Quando finalmente ficaram sozinhos no quarto, apenas os três, numa bolha de intimidade e amor novo, Rafael se acomodou na cama ao lado de Camila, os dois observando Gabriel dormir entre eles. "Você sabe", disse Camila suavemente, "quando eu estava grávida e sozinha, costumava imaginar como seria este momento. Se eu conseguiria criar meu filho sozinha,
se seria forte o suficiente. E agora? Rafael perguntou, passando um braço ao redor dela. Camila olhou para o homem que havia escolhido amá-la e ao filho que ela havia trazido ao mundo, sussurrando as palavras que resumiam perfeitamente a jornada que os havia levado até ali. Do ventre da humilhação nasceu a família do meu recomeço. Rafael apertou sua mão, olhando para Gabriel, que dormia pacificamente entre eles. E esta é apenas a primeira página da nossa história, disse. Gabriel Montenegro Rodrigues, bem-vindo ao mundo. Você é amado mais do que pode imaginar. Enquanto o sol se punha sobre o Hospital São Vicente, pintando o quarto da maternidade com tons dourados de esperança, a família que havia nascido da adversidade e florescido no amor finalmente estava completa. Camila havia encontrado não apenas um companheiro, mas um pai para seu filho. Rafael havia descoberto que o amor verdadeiro vinha não apenas em encontrar a pessoa certa, mas em escolher ficar e lutar por essa pessoa todos os dias. E Gabriel, o pequeno mensageiro que havia unido dois corações feridos, dormia pacificamente, cercado por mais amor do que muitas crianças experimentam em uma vida inteira. No hospital, que havia testemunhado tanta dor e humilhação, uma nova vida havia começado, uma vida construída sobre amor incondicional, proteção feroz e a promessa de que nunca mais nenhum deles enfrentaria o mundo sozinho.